Boa tarde, Paulo. Antes de mais, queria muito agradecer-lhe ter-nos concedido esta entrevista, que será colocada no site do nosso grupo de investigação. O meu nome é Anabela Esteves e sou membro do grupo de investigação, adaptação, rendimento e desenvolvimento humano. Esta entrevista é realizada com o Paulo Gonçalves, que é piloto português de rally off-road. Vamos então iniciar a entrevista, Paulo. Muito bem. O que o motiva a praticar esta modalidade e o que mais gosta nesta modalidade? Bem, esta modalidade que eu pratico já é uma aventura que começou há cerca de 25 anos. Comecei de uma forma muito amadora a fazer umas corridas de moto quando ainda era muito jovem, e porque quando nasci tive desde sempre ligado às motos. O meu pai tem uma pequena oficina de motorizadas e por isso desde miúdo, antes ainda de ir para a escola, com 6 anos eu já estava ao pé do meu pai na oficina a lidar com as motos, a dar-lhe chaves, a apertar e desapertar parafusos. Depois a competição acaba por surgir de uma forma natural, fui-me envolvendo cada vez mais, do início de uma forma muito amadora, depois as coisas evoluíram para outro nível. Sensivelmente em 97 passei profissional na área do motocross e há cerca de 5 anos a tempo inteiro nos rallies, e é essencialmente isso, a paixão pelas motas, o facto de ter nascido praticamente no meio das motas e também o facto das coisas ao longo destes anos terem corrido relativamente bem acaba por nos motivar e acaba por ser algo que nos vai mantendo e que nos vai alimentando o sonho de conseguir algo mais, porque o atleta de competição nunca está satisfeito, temos sempre alguma coisa para ganhar ou para perder no desafio seguinte. Sabemos que os adversários também terão certamente com a mesma determinação que nós em prol do objetivo, que é sempre alcançar um bom resultado, e por isso não temos nunca duas corridas iguais. Não é um desporto monótono, porque podemos até fazer uma corrida numa semana num circuito e na próxima semana no mesmo, que a corrida e o desenrolar será sempre diferente, e por isso estamos sempre à procura do objetivo seguinte, e por isso, enquanto acho que no nosso caso o físico permitir, o atleta deste tipo de competição está sempre à procura de melhorar aquilo que até então é o seu palmarés. Para ser um atleta de alta competição na sua modalidade, que características psicológicas se deve ter? Ou seja, que aspectos mentais são mais importantes nesse desporto? Bem, o nosso desporto eu costumo dizer que será certamente um dos mais duros de todos. É um desporto individual. Se o atleta tiver um problema, compromete automaticamente a sua temporada, porque não tem ninguém que o possa substituir. É um desporto que, em termos de dureza física, é extremamente exigente. Nós temos que trabalhar o ano inteiro em condições que quase nunca são boas, porque repara, no verão não é nada bom treinar porque está muito calor, muito pó e as condições são extremamente difíceis. Quando chegamos ao inverno está muito frio, muita lama, e outra vez é difícil porque o nosso treino é feito com a moto e é outra vez extremamente difícil. Acho que temos, se calhar, dos 12 meses do ano, temos 2 meses em que as condições são mais ou menos amenas, e acaba por ser relativamente normal treinar. Ou seja, resumindo isto, acho que tem que ser um piloto muito resistente, com muita resistência, com muita capacidade de entrega, acima de tudo com muita capacidade de sofrimento, porque é um desporto, eu considero que é um desporto dos mais duros que se praticam, particularmente o motocross, que foi a modalidade onde eu me iniciei, que eu considero que é uma escola para todas as outras modalidades, e o facto é que atualmente, a nível nacional e inclusive internacional, todos os pilotos que estão atualmente a disputar as vitórias em outras modalidades são quase todos oriundos do motocross, pelo facto de ser um desporto exigente do ponto de vista técnico e físico. Os pilotos saem dessa modalidade com, digamos assim, com a técnica e com o físico apurado para qualquer outro tipo de modalidade, obviamente derivado do motocross, mas em outro tipo de competição, como os rallies, como o enduro, como todo terreno, etc. Muito bem. Em parte já respondeu à questão que lhe vou colocar a seguir. Na alta competição, os atletas estão sujeitos a muitas fontes de tensão e pressão. Na sua modalidade desportiva, que tipo de fontes de tensão e pressão existem? Bem, nós estamos sempre sob um stress permanente, porque repara, quando estamos a preparar uma corrida, temos sempre alguma ansiedade. Sabemos que estamos a fazer o melhor possível para tentar estar a um nível alto e tentar estar dentro daqueles objetivos que
que nós próprios nos propomos e que as nossas equipas esperam de nós. E já isso nos cria alguma ansiedade de saber como é que vamos chegar à corrida, se vamos ou não estar dentro daquilo que são os nossos objetivos. Isso provoca, obviamente, algum desgaste. Depois, em corrida, no nosso caso, que são maratonas de 7, no caso das corridas do Campeonato do Mundo, ou de 15 dias, no caso do Dakar, a corrida começa e pode começar bem e nós continuamos em algum desgaste, porque temos sempre que pensar na forma de proteger essa vantagem, de não comprometer aquilo que está realmente a ser bem feito, não sei o quê, e se as coisas também estão a correr menos bem, estamos sempre em busca de alguma coisa para melhorar e a ansiedade de perceber se vai ou não funcionar, se vai ou não comprometer ainda mais aquilo que não está, que está a correr menos bem. Isso do ponto de vista de rendimento e estratégico. Depois também temos aquele desgaste de perceber as nossas motas, por exemplo, na nossa competição, como eu disse, tem que durar num caso 7 dias, no outro caso 15 dias e estamos sempre com aquela ansiedadezinha de saber se a mecânica vai ou não falhar, se vamos ficar ou não a pé, porque isso pode acontecer a todos, mas estamos sempre com aquelas reticências, se vamos ser nós, se nos vai tocar ou não essa sorte. Também o desgaste, no meu desporto em particular, são corridas de navegação, nós temos que ser rápidos e ao mesmo tempo temos que fazer navegação, descobrir pista e muitas vezes quando estamos contra o relógio não tomamos as atitudes certas em termos de navegação, erramos, muitas vezes um erro pode não ser decisivo porque é relativamente pequeno, outras vezes pode comprometer o resultado e tudo isto provoca alguma ansiedade e muitas vezes eu sou um exemplo disso e tenho conhecimento praticamente, ou seja, que grande número dos pilotos que estão atualmente a competir nos rallies, por exemplo, para dormirem de uma forma calma, têm uma ajuda de medicamento de forma a que possam verdadeiramente relaxar, porque senão nós estamos, acho que até a dormir, estamos exatamente a tentar perceber o que é que podemos ou não fazer, o que é que devemos fazer para melhorar, o que é que devemos fazer para não comprometer o nosso resultado e por isso provoca-nos um enormíssimo desgaste e temos que depois tentar lidar da melhor maneira possível, também para que esse desgaste não seja tão grande ao ponto de nos comprometer depois também no rendimento do dia seguinte. Muito bem. Acha que estas fontes de tensão e pressão se alteram ao longo dos anos? Leva com um atleta de alta competição? Bem, eu acho que sim. É natural que um atleta que quando chega a um nível alto da competição, ou quando está a fazer uma competição normal, porque eu acho que haverá pilotos que não estando num nível competitivo tão alto, sejam mais relaxados e estão ali um bocadinho para participar e porque é engraçado, não sei o quê, mas também há muitos outros que não tendo um nível competitivo alto, dentro daquilo que são capazes de fazer, metem neles próprios uma enorme pressão e querem, se são 20º, querem ser 19º ou 17º e também esses terão alguma pressão e etc. Acho que no início da carreira, quer seja no nível alto ou no nível mais baixo, existe muita pressão e certamente que será muito mais difícil lidar com essa pressão quando estamos a iniciar do que quando estamos já numa fase mais avançada da carreira, digamos. Eu tenho neste momento, desde que comecei, desde o meu início, obviamente estes 25 anos de carreira não foram todos a nível profissional, mas claro que no início tinha uma pressão diferente, porque estava ali, não tinha nenhuma, fazia uma competição, mas não tinha nenhuma pressão, não tinha nenhuma obrigação, fazia porque gostava e se fosse 5º ou 25º dava o mesmo, porque não tinha que apresentar resultados a ninguém. E era diferente. Agora, nesta altura, claro que a pressão é muito maior, porque, repara, eu estou na melhor equipa mundial de rallies, no maior construtor mundial de motas, que é a Honda e o HRC, e obviamente que, teoricamente, nestas equipas estão os pilotos que são capazes de dar vitórias à marca e é aquilo que a marca espera de nós. Nesta fase em que as equipas, a este nível, obviamente que esperam resultados dos pilotos, porque dão-nos todas as condições para que nós sejamos capazes de lutar por esses objetivos e depois é claro que se as coisas não acontecerem numa corrida, porque realmente alguma coisa que correu mal, entende-se, mas se o piloto depois não rende, já a coisa fica mais difícil e obviamente que os níveis de pressão nesta fase são muito grandes, mas também
o facto de já termos um historial de 20 ou 25 anos nos ajuda agora a perceber melhor as coisas. Imagino que se calhar numa fase inicial da carreira, um dia que nada corre bem e nós achamos logo que está tudo perdido e que nada vai funcionar. Nesta fase as coisas não são assim, porque repare, quando eu tenho um dia que corre mesmo mal, eu obviamente que fico um bocado chateado e irritado, mas olho para trás e digo, bem, isto não é a primeira vez que me acontece, já me aconteceu ao longo destes 20 anos, já me aconteceu 5, 10 ou 15 vezes e quer dizer, eu fui bom durante estes anos todos e agora de um dia para o outro deixei de saber nada, desaprendi tudo e claro que o facto disso ter acontecido mais vezes, dias menos bons que acho que todos temos, quer seja na competição, quer seja na vida normal, nesta fase da minha carreira o facto de eu ter alguns anos de competição e de já ter passado por quase tudo em competição, muitas vezes isso ajuda-me a superar, em particular, os momentos mais difíceis, porque repara, se as coisas correrem bem, são todos muito fortes e são todos homens de ferro e etc. Quando as coisas correm um bocadinho pior, aí é que é importante estarmos preparados, é difícil, obviamente, e temos que ter alguma coisa que nos dê suporte e que nos ajude a superar e a seguir em frente, e eu felizmente tenho um passado que nessas alturas ajuda-me sempre, porque eu olho para trás e digo, quer dizer, eu ganhei isto tudo durante estes anos todos e agora porque um dia correu menos bem, amanhã certamente que as coisas voltarão a entrar no ritmo, porque, quer dizer, não é normal que as coisas de repente, do dia para a noite, ninguém fica muito bom, mas também ninguém fica muito mal. E é assim que tem funcionado, tenho tentado usar um bocadinho aquilo que me foi acontecendo ao longo dos anos para depois, numa situação menos boa, fazer um termo de comparação e perceber que as coisas podem acontecer assim naquele dia, mas depois no dia seguinte voltarão à normalidade. Acha que um psicólogo de desporto poderia ser uma ajuda para os atletas na sua modalidade? Eu particularmente nunca tive ajuda do psicólogo, tentei sempre, não sei se bem ou mal, lidar com as minhas ansiedades, tentar da melhor maneira possível ir superando essas adversidades que muitas vezes vão surgindo sem recorrer à ajuda. Tento sempre, eu sem a ajuda de psicólogo, tenho conseguido ao longo destes anos ir dando conta das situações menos boas e tenho feito eu próprio um bocadinho a gestão do stress e da pressão que me vai surgindo ao longo da temporada e ao longo dos anos. Acredito seriamente que o psicólogo possa ajudar em muitos casos específicos. Acredito que haja pilotos que tenham uns mais necessidade que outros de recorrer a esse tipo de estímulo, digamos assim, porque certamente atletas terão grandes valências que não são eles sozinhos capazes de perceber que as têm e capazes de se apoiarem nelas para se valorizarem e para terem cada vez mais força em termos competitivos. Eu não sei, nesta fase da minha carreira, não sei se deixei de ganhar alguma coisa por nunca ter tido ajuda de psicólogo, não sei se neste momento ganhei aquilo que foi possível ganhar, mas, como disse, acredito sinceramente que haja uns atletas que tenham mais necessidade que outros, mas obviamente que se for ajuda de um psicólogo que tenha alguma especialização na área em que o atleta se insere, certamente que será certamente uma mais-valia e acredito que pelo menos nunca lhe fará mal ao atleta, porque é natural que haja um dia menos bom e o psicólogo estando presente ajudará certamente o atleta a perceber porque é que aquilo está a correr menos bem e que o dia seguinte será certamente diferente e se o dia de hoje é tão mau, da manhã vai ser melhor de certeza. Acha que o treinador pode ajudar os atletas a lidar com estas fontes de tensão e pressão? Bem, há modalidades que não vivem sem treinador, seria completamente impossível. No nosso caso em particular, o treinador não tem um papel tão relevante. Em termos de, por exemplo, técnicos na nossa área, que é da pilotagem, praticamente quase todos os pilotos fazem a sua autogestão. Haverá um ou outro, muito excepcionalmente, que tem a ajuda de um ex-piloto, uma coisa do género, que o vai ajudando. Podemos ter
e isso eu tenho, por exemplo, e praticamente todos têm alguém que os ajuda no plano de treino, mais do ponto de vista físico, tem que ver com ginásio, com bicicleta, com corrida, etc. Mas em termos de pilotagem, como disse, fazemos uma gestão mais ou menos, cada piloto tem o seu método de treino e depois se chegou a um determinado nível com aquele método, as coisas teoricamente é porque estão mais ou menos corretas. Acredito também que haja um ou outro que, com uma alteração de método, pudesse ainda melhorar os seus resultados. Depois temos o team manager, que neste caso que faz o papel de um treinador numa modalidade mais comum, como o futebol e como essas modalidades coletivas, que todas elas não viveriam, seriam praticamente impossíveis sem treinador. No nosso caso, o team manager é aquela pessoa que não está connosco no trabalho diário, digamos assim, porque, repara, na minha equipa, neste momento somos 4 pilotos, um português, um francês, um espanhol e um americano. E estamos praticamente o ano todo separados e só nos encontramos no dia da corrida e temos, depois, na nossa organização logística, um team manager que faz a programação da época no início do ano e depois pode ou não ir alterando o decorrer da competição, mas no fundo o papel do nosso treinador é esse, mais de planear em termos de que corridas vamos fazer, que campeonatos vamos disputar e o que será importante para preparar durante a época o objetivo final que ele dá cá. Muito bem. Muito obrigada, Paulo, por partilhar connosco as suas opiniões, que serão divulgadas nas reuniões do nosso grupo de investigação e junto também de todos os utilizadores do nosso site. Obrigado. Obrigada.